Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Depois de um longo e tenebroso inverno, só gravando vídeos sobre Project, sobre Power BI, sobre Project Online, sobrou um tempinho e eu estou retomando alguns vídeos aí para falar sobre o Excel, que é um assunto que muitas pessoas aqui no canal têm interesse. Hoje eu queria falar um pouco sobre como que a gente pode fazer para combinar as funções C, E ou. Eu fiz alguns vídeos aqui que estão entre os mais vistos do canal, falando sobre a utilização da função C, depois um outro vídeo falando sobre a função C e também C e ou, e fiz um outro vídeo que é uma utilização da função C com várias possibilidades, né? Então é a combinação de funções C, é o agregando funções C. E aí um pedido que eu venho recebendo aqui com frequência de algumas pessoas que estão inscritas no canal, de algumas pessoas que assistiram o vídeo, assim como e-mails também que eu recebi, é, se dá, né? Os pedidos vão sempre na direção de como que eu posso fazer para combinar funções C, e ou. Então, quais são os cenários nas quais essas funções podem ser combinadas? E qual é a lógica que a gente precisa seguir, né? Como é que a gente precisa fazer para combinar essas funções? Então, eu decidi fazer esse vídeo para a gente poder esclarecer um pouco mais. Todos os vídeos anteriores aos quais eu me referi, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Então, se você não teve a oportunidade de ver, você vai lá, acessa e dá uma olhada nisso daí. Bom, aqui a gente tem um cenário bem simples, tá bom? Então, a gente tem, imagina que a gente trabalha numa empresa de recursos humanos, a gente precisa fazer entrevista, convidar alguns candidatos para fazer uma entrevista, né? E eu tenho aqui alguns parâmetros que devem ser respeitados, algumas informações dos candidatos, e a gente tem que usar alguns desses parâmetros para determinar quem vai ser convocado para a entrevista. Então, aqui na coluna A, eu tenho o nome do candidato, bem simples, né? O nome do pessoal aqui. Eu tenho a escolaridade de cada um dos candidatos e tenho o idioma que esse candidato fala, tá? A minha situação é quem eu vou convocar para a entrevista. E as pessoas vão ser convocadas para a entrevista baseado em uma combinação de dois fatores, que é a escolaridade e o idioma. Então, aqui embaixo, a gente tem a descrição do que precisa ser feito. Tá? Serão, então, vamos lá. Serão convocados para a entrevista os candidatos que possuam pós-graduação, então é obrigatório que o cara tenha pós-graduação, e que falem inglês ou espanhol. Então, aqui é onde a gente começa a perceber a combinação das duas funções, da função C com a função E com a função OU, né? Porque ele está dizendo aqui para a gente que só vão ser convocados para a entrevista as pessoas que possuírem pós-graduação e que falem inglês ou espanhol. Ou seja, eu tenho uma análise de duas condições nas quais eu vou considerar a escolaridade e o idioma. Porém, quando chegar no idioma, eu preciso analisar, abrir essa possibilidade, eu preciso expandir essa possibilidade, porque pode ser inglês ou espanhol. Se o cara falar inglês ou espanhol, eu vou convocar ele para entrevista. Tá bom? Então, para a gente poder exemplificar um pouco mais e explicar um pouco mais, com um pouco mais de detalhes, essa função, o que acontece é o seguinte: muitas pessoas têm dúvidas justamente nesse momento. Elas sabem que elas precisam combinar a função e com a função ou, mas elas não sabem necessariamente qual deve vir primeiro, ou qual deve ser a lógica adotada. Tá bom? Então, o que eu faço? Eu vou tratar aqui um exemplo real do meu dia a dia. O que eu procuro fazer é o seguinte: quando eu tenho que combinar as funções, e deixa eu jogar o meu OneNote para cá, porque aí a gente pode continuar lendo aqui a descrição e aí desenhar aqui do lado, tá? Então, eu vou deixar esse OneNote aqui justamente para poder desenhar aqui o que eu preciso. Então, o que acontece é o seguinte, ó. Nesse caso especificamente, a gente vai perceber que o que ele está dizendo ali para nós, né, o que a função está dizendo, é que a gente precisa combinar duas coisas, escolaridade e idioma. Então, eu não posso ter alguém com pós-graduação que não na qual não avalie qual é o idioma que essa pessoa fale. Então, como ele precisa ter a combinação de dois parâmetros, que é a escolaridade e o idioma,
A primeira função que a gente vai usar é o e. E o que eu gosto de fazer para poder entender melhor como desenhar isso e como entender essa necessidade, eu sempre procuro trabalhar com um diagrama. Então, eu pego uma folha em branco e aí eu especifico o que a gente precisa determinar. Nesse caso, por exemplo, a gente precisa combinar a escolaridade, tá? Então, eu vou colocar aqui abreviado, a escolaridade. E essa escolaridade precisa ser combinada com o idioma. Então, ele precisa ter os dois, escolaridade, pós-graduação e um idioma. Então, nesse caso, a função e é a que entra aqui no meio. E aí, quando a gente falar do idioma, tá? Então, eu estou combinando escolaridade com o idioma. Então, quando a gente chegar no idioma é que existe a quebra. O idioma, ele pode ser inglês, então é uma opção. Ou ele pode ser espanhol. Então, o que a gente vai levar em consideração aqui é justamente esse cenário, tá? Qual é a função predominante aqui? A função predominante é a função e, ela que tem que vir primeiro, porque ela vai combinar os dois parâmetros que precisam ser analisados, porque eles precisam trabalhar juntos. Então, eu tenho o parâmetro de escolaridade e tenho o parâmetro de idioma. Ele tem que respeitar essas duas situações. Ele tem que respeitar esses dois parâmetros. Por isso que a função e tem que vir primeiro na organização. Só que quando eu chegar dentro do idioma, aí eu vou fazer uma quebra, e aí é onde a função e ou vai entrar, ela vai fazer parte do nosso cenário. Por quê? Porque quando a gente estiver falando de idioma, eu posso especificar que o idioma tem que ser inglês ou espanhol. Então, eu preciso obrigatoriamente combinar a escolaridade com o idioma, porém, o idioma me permite uma análise maior, ele tem uma quebra maior, porque pode ser que o candidato fale em inglês ou espanhol, qualquer um dos dois, para mim é suficiente. Beleza? Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá para o Excel para que a gente possa fazer esse trabalho e resolver esse primeiro exemplo aqui, essa primeira combinação. Vamos lá. Então, para a gente poder resolver aqui o nosso cenário, vamos lá na situação, vamos começar com a função C. Comecei com a função C, abri parênteses. Qual que é a primeira função que tem que ser inserida? Vamos lembrar do contexto. Eu preciso trabalhar com a função e, porque hoje eu tenho que combinar dois cenários, né? Eu tenho que combinar duas condições para poder trabalhar aqui com o que a gente precisa, que é a escolaridade e o idioma. Então, como a gente precisa combinar essas duas situações, a gente vai trabalhar com a função e primeiro, porque é obrigatório que o meu candidato, né, ele atenda dois requisitos, que tenha uma determinada escolaridade e que tenha um determinado idioma. Por isso que eu preciso trabalhar com a função e. E aí eu vou pegar a escolaridade e vou determinar o que eu estou esperando. Então, a escolaridade precisa ser igual a pós-graduação. Como é que eu escrevi pós-graduação aqui? Escrevi com o hífen, né? Então, a gente precisa respeitar aqui a gramática, como foi escrito. Então, a primeira situação o primeiro cenário, a primeira condição é analisar a escolaridade do candidato e determinar que a escolaridade do candidato precisa ser pós-graduação. Ponto e vírgula. Agora, quando a gente deu o ponto e vírgula, a gente foi para o lógico 2 da função e, porque a gente está dentro da função e. Aqui é onde nós diríamos qual é a segunda condição que tem que ser analisada. Porém, quando eu chego na segunda condição, eu entendo que eu preciso ter, o candidato tem duas possibilidades. Vão ser convocados para entrevista, né, os candidatos que falarem espanhol ou os candidatos que falarem inglês. Então, dentro dessa segunda condição da função e, eu tenho que abrir o leque e dar a possibilidade de que os candidatos sejam analisados baseado nos dois idiomas nos quais eu quero trabalhar. E é aqui onde a função ou vai fazer a sua parte, é aqui onde ela entra. Tá? Então, eu estou analisando uma condição da função e, que é obrigatória, mas essa condição obrigatória da função e, ela tem duas possibilidades. Eu aceito duas respostas. Por isso que pode ser ou inglês ou espanhol. E é por isso que ela vai entrar aqui. Então, quando eu colocar o ou, eu vou pegar o idioma
e vou falar, olha, você vai analisar o idioma do candidato e ele pode ser igual inglês, não esqueçam aí da acentuação, ou pode ser o idioma, né, tem que repetir o idioma, pode ser igual a espanhol. Então, eu aceito qualquer uma dessas duas situações aqui. Com isso, a função ou ela se encerra, né? Aqui acaba a função ou, porque ela só tinha como objetivo me dar a possibilidade de analisar os candidatos que falam inglês e a possibilidade de analisar os candidatos que falam espanhol. Então, eu fecho aqui o parênteses da função ou e também fecho o parênteses da função e, porque a função e também acabou. Percebam que dentro da função e eu estou analisando a escolaridade, ou seja, pós-graduação, e depois eu analiso o idioma, onde eu tenho o leque que se abre, que pode ser o idioma inglês ou o idioma espanhol. Então, os candidatos que atenderem essas duas condições, as condições de graduação e as condições, perdão, as condições de escolaridade e as condições de idioma, quem atender, quem estiver dentro desse range, vai ser convocado. Vou escrever aqui convocado para entrevista. Já os candidatos que não atenderem essas condições, eu vou abrir o parênteses e vou colocar 3 hífens aqui só para colocar não deixar em branco, tá? Fecho parênteses. Então, se a gente analisar a primeira situação, o Walter, ele não passa em nenhum dos dois, porque ele não tem pós-graduação e também não fala um segundo idioma. Então, ele automaticamente já estaria desclassificado. Se a gente analisar o Alfredo, por exemplo, mesma coisa, ele tem superior incompleto e não fala nenhum idioma, então ele também está fora. Agora, se eu chegar aqui no terceiro candidato, que é o Orlando ele tem pós-graduação e fala inglês. Então, essa é uma combinação aceita. A mesma coisa acontece com a Célia, né? A Célia ela tem pós-graduação e fala espanhol. Então, como eu estou aceitando inglês ou espanhol, desde que combinados com a escolaridade aqui, com a pós-graduação, tanto o Orlando quanto a Célia vão ser convocados para a nossa entrevista. E é assim que a gente... Opa! Que eu escrevi errado? Aqui, ó. Na verdade, dá um susto, né? A gente pensa que falou errado. Mas olha só, eu falei pra vocês, eu falei aqui que a gente... Aqui é assim, né? O canal não tem cortes. Quando acontece alguma coisa errada, vocês vão ficar sabendo. Vocês não vão ficar só vendo as coisas bonitas, o resultado maravilhoso no final. Vamos ver também quando dá erro. Mas o bom é que a gente consegue vir aqui e entender. Pós-graduação, né? Sem graduação, o cara não vai passar mesmo. Aí, assim, se o cara não souber falar português, ele não é nem convocado para entrevista, né? No meu caso aqui, tá complicado até pro português. Então, quando a gente puxar aqui, opa, agora sim. Então, o Orlando foi convocado para entrevista porque ele fala inglês e tem pós-graduação. A Célia também tem pós-graduação e fala espanhol, então ela vai ser convocada para a nossa entrevista. E a Jéssica também. Eu tenho aqui todo mundo que tem pós-graduação, nesse caso foi convocado, né? Vamos mudar aqui o cenário. Vamos supor que a Jéssica falasse francês. Então a Jéssica não fala qual é o idioma dela aqui? Inglês. Então ela não fala inglês, ela fala francês. Bom, se ela falar francês, mesmo tendo pós-graduação, ela não vai ser convocada, porque para nós os candidatos com pós-graduação precisam obrigatoriamente falar inglês ou espanhol. São os idiomas que nós aceitamos. Francês, nesse caso, não, a gente não aceita. Então, nesse cenário hipotético, a Jéssica ela estaria fora aí da nossa lista. Tá bom? Então, vamos analisar aqui uma segunda possibilidade de combinação das funções C, E e OU. Então, vou passar um outro cenário aqui para a gente poder combinar mais um exercício. Vamos lá. Então, aqui, pessoal, no segundo cenário, eu estou utilizando basicamente o mesmo esquema da planilha, só que os critérios aqui mudaram, tá? Então, eu continuo tendo aqui o nome do candidato, eu tenho a escolaridade do candidato, e agora, ao invés do idioma, vamos imaginar que a gente estivesse utilizando como referência a área de experiência, onde o candidato trabalhou, quais são as suas experiências, tá? E vamos analisar aqui qual que é nosso critério de convocação. Então, ele está dizendo o seguinte, ó, serão convocados para a entrevista os candidatos que possuam pós-graduação e que possuam experiência na área financeira. Então, você tem uma combinação aqui, que é o cara tem que ter pós-graduação
e experiência na área financeira, não pode ser experiência em outra área, ou os candidatos que possuam superior completo e que possuam experiência na área contábil. Então, aqui a gente vê que existem dois cenários, né? Existem duas possíveis combinações para a gente convocar os candidatos para a entrevista. Ou nós vamos convocar os candidatos com pós-graduação e que estejam na área financeira, ou nós vamos convocar os candidatos que tenham superior completo com experiência na área contábil. Para entender qual é o esquema, qual função vem primeiro, como é que a gente deveria considerar esse cenário aqui, eu vou usar o mesmo artefato, né? O mesmo sistema que a gente usou aqui anteriormente, eu vou usar nesse diagrama. Eu gosto de pegar uma folha de papel e fazer um diagrama para entender um pouco melhor como que a gente pode resolver essa situação, tá? Então, no segundo cenário que a gente tem aqui, a gente vai combinar duas possíveis na verdade, existem duas possíveis combinações, né? Então, a gente tem uma combinação que vai pegar como referência a escolaridade e o idioma. Nesse caso específico, se a gente olhar aqui para a esquerda, pós-graduação e área financeira. Ou, e aqui é onde está a nossa direção, por isso que é importante o diagrama, a gente vai continuar combinando a escolaridade e o idioma. Só que quais são as variáveis aqui? No primeiro cenário, a gente está pegando o pessoal que tem pós e que esteja na área financeira, né? Esse diagrama aqui, ele representa para a gente um ou, tá? Porque pode ser por esse caminho, ou é essa opção, ou é essa opção, pode ser por esse caminho. E aí, na segunda possibilidade, ele pode ter o superior completo e experiência na área contábil, tá bom? Então, a gente tem dois grupos, né? Se a gente for olhar aqui, a gente tem dois grupos. A gente tem o grupo da área dos pós-graduados que estejam na área financeira. Então, aqui é uma combinação. Quando o cara for pós-graduado, ele obrigatoriamente tem que ter experiência na área financeira, por isso que a gente tem o E, né? Aqui nesse cenário aqui, tá? Ou uma segunda hipótese, um segundo grupo que é aceitável, são as pessoas que estão que possuem escolaridade superior e tenham experiência na área contábil. Então, esse grupo aqui também é aceitável, tá? Para isso, a gente volta lá dentro do Excel para a gente poder fazer a análise. Mas aqui, a gente já vai entender que o ou é que vem primeiro, porque eu tenho dois possíveis grupos, eu tenho dois possíveis caminhos. Então, ou eu vou por esse caminho aqui, né? Ou eu vou por esse caminho aqui. E quando eu chegar dentro de cada um dos caminhos é que o E entra em cena, porque aí você tem a combinação de pós-graduação com financeiro e você tem a combinação de superior com a contábil. Então, vamos voltar lá para o Excel para a gente poder resolver esse segundo cenário para ficar mais claro. E aí, nesse segundo cenário, baseado nos nossos critérios aqui, vai ficar mais fácil para a gente poder trabalhar, né? Então, eu tenho que trabalhar aqui, nesse caso, com a função C. E agora, quem vem primeiro, o E ou o OU? Bom, nesse caso, vem primeiro o OU, porque eu tenho dois caminhos, eu tenho dois conjuntos, duas combinações que são aceitáveis. Ou pessoal com experiência na área financeira e pós-graduação, ou pessoal com experiência na área contábil com superior completo. Então, eu abri o OU aqui, e aí dentro do OU é que entra o E. Percebam o seguinte, o OU e o E, eles são iguais, né, do ponto de vista de organização. Toda vez que você abre uma função E ou uma função OU, você tem lógico 1, lógico 2, lógico 3, ou seja, suas condições. Qual que é a primeira condição, ou o primeiro grupo, o primeiro conjunto, a primeira combinação que eu aceito? Eu aceito pós-graduação na área financeira. Então, como eu tenho que ter essa combinação, pós-graduação e área financeira, eu preciso ter o E. Por isso que é OU e E.
O OU ele abre a possibilidade de expandir o leque para dois conjuntos e o E define que o primeiro conjunto ou a primeira combinação tem que obrigatoriamente respeitar os critérios que forem definidos aqui. Então, a primeira combinação vai ser a escolaridade precisa ser igual pós-graduação, e agora vamos escrever direito aqui, né? Pós-graduação, para não correr o risco de novo de ter um problema. E a pós-graduação tem que ser combinada com o quê? Com experiência na área financeira. Então, a área de experiência tem que ser igual à financeira. Essa é a primeira combinação possível, esse é o primeiro grupo. Então, aqui a primeira função E acabou, porque aqui eu já determinei o lógico 1, ou seja, o primeiro grupo da função OU. Aí eu vou dar o ponto e vírgula para ir para o lógico 2 da função OU, que é o segundo grupo, a segunda combinação. Como eu tenho que ter essa combinação, eu preciso novamente da função E, né? Então, eu vou abrir novamente a função E aqui. E aí, eu vou falar, qual que é o meu segundo grupo? Bom, o meu segundo grupo vai combinar o seguinte, a escolaridade precisa ser igual superior completo. Opa, completo. E, ou seja, o E já está ali, né? Então, ponto e vírgula, a segunda condição da função E, o lógico 2 da função E, vai olhar para a área de experiência e vai determinar que a área de experiência tem que ser igual a contábil. Vocês estão vendo aí que eu estou escrevendo tudo errado hoje, né? Aí eu fecho o parênteses. Esse parênteses encerrou a função E. Percebam o seguinte, ó, se eu tirar o parênteses aqui, eu estou dentro da função E aqui, ó. Tá vendo? Eu estou no lógico 2 da função E, ou seja, é o segundo conjunto, é a segunda combinação da função E. Aí eu fecho o parênteses, eu volto para a função OU. Aonde que eu estou na função OU? No lógico 2, que é o meu segundo conjunto. Então, eu fecho a função OU de novo, parênteses dela, voltei para o C. Então, se eu tiver pessoas com pós-graduação e experiência na área financeira, ou pessoas com superior completo e experiência na área contábil, se uma dessas duas combinações acontecer, então eu vou convocar. Não lembro exatamente como é que a gente escreveu ali no anterior. Convocar candidato. Não sei se a gente escreveu exatamente isso, mas não tem problema. Caso contrário, vou deixar só os tracinhos aqui. Antes de dar o Enter, antes de finalizar a função, por exemplo, o Walter. O Walter tem superior completo e atua na área contábil. Então, ele está aonde? Ele está no segundo grupo, né? Ele vai ser convocado para a entrevista. Pelo menos assim eu espero. É isso aí, ó, convocar candidato, porque o Walter ele tem superior completo na área contábil. O Alfredo ele já fica fora na escolaridade, porque ele tem superior incompleto, então ele já não vai ser convocado. A mesma coisa vai acontecer com o Orlando. Apesar dele ter pós-graduação, não, ele precisa ser da área financeira, então ele passa. O Orlando passa. O Orlando vai ser convocado, porque ele tem pós-graduação e está na área financeira. Agora, aqui a Célia é um exemplo, né? A Célia ela tem pós-graduação, mas ela atua na área de marketing. Então, como a gente está procurando alguém pós-graduado para a área financeira e não para a área de marketing, a Célia, infelizmente, não vai fazer parte da nossa relação. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Esse é um exemplo aí, são dois exemplos de como a gente poderia combinar as funções e OU. O que eu recomendo é que vocês sempre procurem utilizar aí os diagramas, então sempre procurem pegar um pedaço de papel e especificar, escrever os seus diagramas para você poder entender melhor quem vem primeiro, como é que é a combinação. Tá vendo aqui a nossa primeira combinação foi o e depois dentro de uma segunda condição do e a gente podia expandir. E aqui a gente trabalhou com o ou porque a gente tinha dois grupos. Então, a minha recomendação é que vocês sempre escrevam antes, façam num papelzinho para poder fazer esse diagrama e entender quem deve vir primeiro, como as funções devem ser consideradas. Beleza? Eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo os links para os vídeos anteriores que explicam a função C, que explicam a função E, explicam a função OU. E também vou deixar o link para você fazer o download dessa planilha aqui. Então, se você quiser fazer o teste aí por conta própria, você pode pegar essa planilha e fazer o teste por conta própria e ver os resultados. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa aí seu comentário, se inscreve no canal aí. Eu queria saber, né? Queria ter um feedback, é interessante, é sempre importante para a gente ter o feedback, saber o que vocês estão achando dos conteúdos aqui que são disponibilizados, beleza? Então, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um grande abraço.